Olá pessoal, eu sou o professor Lucas Pereira, seja muito bem-vindo ao meu canal. No vídeo de hoje é a explicação da semana 2 do nosso PET volume 3. Bom, nessa semana então o nosso tema são os números decimais. Na semana você vai operar com números decimais, reconhecendo suas propriedades mais importantes. E a introdução é o seguinte, observe as imagens abaixo, a seguir. A primeira imagem aí foi dividida em 10 partes iguais. Cada parte é 1/10 do desenho total. Representamos a parte pintada em fração decimal ou 0,1. Então, olha só, a gente tem aqui um quadrado, Um quadrado dividido em 10 partes, Então, a gente pegou o inteiro e dividiu em 10 partes. Ao pegar uma parte e colorir, um quadrado aqui, um retângulo e colorir, a gente tem aí, então, a representação 0,1, que é a parte decimal, ou 1/10, Tanto faz aí, as duas representações vão estar corretas. Bom, na nossa segunda imagem, então, o segundo quadrado foi dividido em 100 partes iguais. Se a gente pega apenas um pedacinho desse para poder colorir, Então, a gente tem aí 1/100 representando em fração, ou 0,01. Bom, esse 0,1 aqui de cima, com apenas uma casa após a vírgula, a gente vai chamar de 1/10, Então, a gente tem 1/10. Aqui são duas casas após a vírgula, a gente chama de 1/100, certo? Toda fração cujo denominador é uma potência de 10 é chamada de fração decimal. Bom, a terceira imagem, então, a imagem foi dividida em 100 partes iguais, onde foi destacado 34 quadradinhos, Então, a gente vai representar aí na fração 34/100, ou em número decimal 0,34, Então, observe aí a semelhança, que sempre que for que o total for 100, Então, a gente vai estar aí colocando duas casas após a vírgula. Bom, então aqui nós temos a estrutura de número decimal, A gente tem a parte decimal antes da vírgula, só que a gente tem a vírgula. À esquerda da vírgula, a gente tem a parte inteira. À direita, nós temos a parte decimal. Então, na parte inteira, pode ser milhar, pode ser centena, dezena e as unidades. Já na parte decimal, a gente pode ter aí 1/10, décimo, centésimo e milésimo. Então, olha só, uma casa após a vírgula aqui seria 2/10. Com 2, 0,24, seria 24 centésimos, E com 3, a gente teria aí 243 milésimos, certo? Então, leitura de escritas da representação decimal. Então, olha só, a gente tem 12,5, que a gente não vai ler e escrever como 12,5. Nós vamos dizer que são 12 inteiros e 5 décimos, Aqui na imagem do meio, a gente tem aí 2 inteiros e 47 centésimos, São duas casas após a vírgula, a gente vai chamar de centésimos. E por fim, 0,008 são 3 casas após a vírgula e por isso a gente chama de 8 milésimos, certo? Bom, agora as propriedades, A primeira propriedade é a seguinte: para representar uma fração decimal com o número na forma decimal, escrevemos o numerador da fração com tantas casas decimais quanto forem os zeros do denominador. Então, observe só, olha só. Se é 27/100, 100 tem dois zeros, Então, aqui após a vírgula, a gente vai ter dois números. Bom, aqui embaixo, a gente tem aí 271, são 3 casas, Porque são 3 zeros no número 1000. Para representar um número que está na forma decimal com fração decimal, fazemos assim. Então, aqui a gente tem o 27/100, São 2 zeros aqui no 100, então vai ser duas casas após a vírgula. Aqui já é o contrário, se a gente tem 3 casas após a vírgula, a gente vai escrever esse número no numerador e colocar quantos zeros equivalentes lá no denominador. Bom, a representação decimal dos racionais não se altera na sua escrita quando acrescentamos ou retiramos zeros à sua direita. Então, 0,5 é o mesmo que 0,50, que é o mesmo que 0,500, Esses zeros aí à direita não vai interferir no resultado. Na comparação entre números decimais, o número maior é aquele que tem a maior parte inteira, Então, 12 é maior do que 4, Esse primeiro exemplo aqui. Já no segundo exemplo lá, quando as partes inteiras forem iguais, o numerador maior é aquele que tem a maior parte decimal. Portanto, nesse segundo exemplo aí, como ambos são 4, aí a gente tem 0,26 e 0,98. Então, 0,98 vai ser maior. Bom, para a gente fazer a adição e subtração aqui de números decimais, o segredo vai ser colocar vírgula embaixo de vírgula, Então, se a gente tem aí, 1,5
mais 3,645. Então, o importante é colocar a vírgula embaixo de vírgula, e aí a gente vem colocando os outros números aí também iguais, né? Ó, 1,25, 3,645. Então, a gente coloca a vírgula um embaixo da outra e vai colocando os demais algarismos também um embaixo do outro, né? 2 embaixo do 6, 5 embaixo do 4, e ali o 5, onde não tem nada, a gente poderia colocar o 0, ou se preferir, não precisava, né? Porque não ia alterar aqui na hora de fazer a soma. A subtração vai ser da mesma forma, né? O grande segredo aqui é em colocar a vírgula, saber posicioná-la. Bom, para a gente fazer uma multiplicação, a gente vai fazer normalmente, desconsiderando a vírgula, né? Então, 4 vezes 3, 4 vezes 2, 4 vezes 1, depois o 2 vezes o 3, 2 vezes 2, 2 vezes 1. Após fazer isso, a gente vai considerar, né? Quantas casas decimais a gente tinha ali, ó. No primeiro número, são 2 casas decimais e embaixo uma casa decimal. Então, no nosso resultado, a gente vai somar isso daí, né? 2 mais 1 vão ser 3 casas decimais. Então, é basicamente isso, né? Um outro exemplo aqui, ó, 2,25 vezes 1,2, né? Então, a gente vai fazer 2 vezes 5, 10, 2 vezes 2, 4, mais 1, 5, 2 vezes 2, 4. 1 vezes 5, 5, 1 vezes 2, né? 225. 0, 5 com mais 5, 10, sobe 1, 7 e 2, né? Bom, aqui a gente tinha 1, 2, 3 casas decimais. Então, aqui 1, 2, 3 casas decimais, o que também pode ser escrito como 2,7. Divisão com números decimais, né? Tem um primeiro exemplo ali, ó, 26 dividido por 8. 8 dá por 3, né? 3 vezes 8, 24, fica 2. Como tem 2 que já não tem mais nada para descer, a gente acrescenta um 0 aqui e uma vírgula lá, né? E aí a gente continua. 2 vezes 8, 16, sobra 4. A gente completa com mais um 0 aqui, só que dessa vez a gente vai passar a vírgula e nem fazer nada lá. E agora sim dá por 5, né? Então, 3,25. O outro exemplo é fazer a divisão de um número decimal mesmo, né? 22,016, né? 22 inteiros e 16 centésimos, milésimos, né? Aliás. E aí vai dividir por 4,3. Então, aqui a gente vai igualar o número de casas após a vírgula, né? Que a gente tem 3, ali a gente tem só mais 1, então a gente iguala e a partir daí a gente desconsidera a vírgula, né? Agora a gente vai dividir 22.016 por 4.300, né? Como já fizeram aqui, dá 5,2. Bom, a potência é multiplicar o número por ele mesmo, né? Como se fosse um número normal. 2 vezes 3 não é 2 vezes 2 vezes 2? Da mesma forma vai ser aí, por exemplo, ali tem o 0,2 ao quadrado, então vai ser 0,2 vezes 0,2 normalmente. Bom, pessoal,